Oi, gente. Deixa eu tentar fixar aqui. Olá, boa noite. Oi, Cá. Oi, Matheus. Que bom ter você aqui. Flavinha, Rebeca, já vou te chamar aí. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Me vendo e me ouvindo bem? Tá bom? Ok. Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Oi, Matheus. Semana que vem estaremos juntos. Deixa eu publicar aqui. Ó, eu que faço o passo a passo aqui. Ó, vamos ver se vai ficar. E fixado o nosso tema de hoje da nossa live. Já vou chamar a Rebeca. Oi, Natália. Si. Boa noite. Esporte PC também. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Mais uma semana só perde com você começando, mais um dia terminando a nossa semana, mas concluindo mais uma semana de ações, né, que a gente pensou diante dessa quarentena, o que nós como associação podíamos promover para poder passar para vocês informação de conteúdo. Ana Carolina, Felipe, boa noite. Oi, Rô, boa noite. Então essas ações, para quem está acompanhando aí o nosso Instagram da nossa associação, nós pensamos em ações, né, através de lives, IGTV, vídeos, com conteúdos informativos relacionados à nossa área, psicologia do esporte. E a intenção é que a gente tenha todo dia, ou melhor, de terça a sexta, essa integração, essa interação com quem segue o nosso trabalho. Nós somos hoje quase que 50 associados, 40 e poucos, né? E a gente trocar, oi Rê, conseguiu, Tânia, querida, que bom ter você aqui. A Rê disse que não ia conseguir nos acompanhar, mas está aí presente, fico feliz. Então, como eu estava falando, a gente pensou nessas ações para que em tempos de quarentena a gente fizesse essas informações, que essas informações pudessem chegar às pessoas, e a forma que a gente encontrou foi através do Instagram. Poxa, Rê, que pena, vai ter que sair. Vai deixar meu amor. Linda. Rafaela, boa noite. Brenda. Então, assim, para a gente dar início, hoje, na sequência aí das nossas atividades, primeiro eu vou me apresentar e vou chamar... Rebeca, você pede, deve aparecer para você a solicitação para você entrar, senão eu te chamo aqui. Mas eu vou me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Adriana Lacerda, sou psicóloga do esporte e atualmente sou presidente da ASOPERJ, que é a nossa Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro. As nossas ações, elas agora, como eu falei, estão voltadas para essa transmissão de conteúdos, de informações que sejam do interesse do público, né, do nosso público, não só de psicólogos, mas de estudantes, profissionais de educação física, nutrição, fisioterapia. A gente sempre tem esse pensamento multi e interdisciplinar. Para quem atua na área sabe que isso é super importante. Então, a cada dia, quem está acompanhando a gente vê que... Oi, Karen, boa noite. Vê que a gente promove, ou tenta promover, na medida do possível, conteúdos diversos em cima do conhecimento que cada um de nós temos. Então, hoje, os nossos associados são
esses colaboradores. A Isabela, poxa, que fico muito feliz, está dando feedback positivo, que está gostando muito. A gente também está bem empolgado, inclusive para a semana que vem temos novidades, não vou lançar ainda, mas fiquem atentos que entre hoje e amanhã a gente já vai divulgar e vai ser uma semana um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo, mas pensando em atrair novas pessoas, um público diferenciado, abrangendo um pouco mais, a gente indo além de Rio de Janeiro, estado, enfim, a gente pensando nesse Brasil, né? E diante de um cenário que é tão difícil, né? O momento que a gente está vivendo. Então, eu tenho assim como uma fala minha que a informação é nossa arma. E se a gente tem isso como conteúdo, nós como associados, como membros fundadores, como pessoas que instauraram, né, e que fundaram essa associação, por que não compartilhar isso com vocês? Então, essa é a nossa missão e a nossa função, e está sendo muito bacana, o feedback está sendo muito legal. A gente teve um boom assim, de pessoas que se associaram na Soperj e se associaram e estão seguindo aí o nosso Instagram e estão curtindo. Gabi, um beijo, querida, bom te ver por aqui. Marcos, Dudinha, Rafaela, poxa, obrigada pelo feedback. Eu acho que esse feedback é importante para a gente entender que a gente está indo na direção certa. O conhecimento, eu acho que ele é de todos, né? Então não tem por que a gente ficar guardando. Linda. Deixa eu chamar então minha companheira, na verdade, não vou dizer que é uma convidada, mas vai fazer um bate-bola. Mandei, Rebeca, para você a solicitação. E ó, ela já está aí. Oi, Olá, boa tudo noite. bom? Boa noite. Eu não sei quem está aqui, é Esporte Psi, eu não sei seu nome. Depois, se você puder escrever, obrigada também pelo feedback. Uma live melhor que a outra. A responsabilidade, né? A gente vai. O sarrafo está aumentando. Eu tô Então, a nervosa. gente. Eu tava calminha, mas foi falando, foi mostrando as pessoas que eu fiquei nervosa. Somos humanas também, né? Ficamos Exatamente, nervosas, né? Ficamos ansiosas, ficamos com exatamente. medo, assim como todo mundo, né? Pensamentos automáticos, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir falar? Exatamente, E é por isso exatamente. que fazendo live dividida. Mas é isso. Acho que a intenção hoje é muito mais da troca. Aline, obrigada, Aline. Porque estava Esporte Psi, a gente não sabia o nome, mas é a Aline. Obrigada pelo feedback. Então, hoje a ideia é a gente fazer esse bate-bola, né? Eu e a Rebeca, a gente montou um pouquinho de um roteiro só para a gente ter mais ou menos alguma ordem, né? Na sequência do que vai ser falado. Ah, como eu falei, né, hoje eu sou também da TCC, da Teoria Cognitivo-Comportamental, então é óbvio que no tema ali a gente não especificou a abordagem, mas tanto eu quanto a Rebeca atuamos nessa linha. Marisa, querida, só gente querida. Então é óbvio que a gente vai falar sobre o tema do autocuidado e nessa perspectiva de integração mente e corpo, pensando sempre na perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental. Então a Rebeca vai dar essa introdução, né, sobre o modelo cognitivo, sobre a questão dos pensamentos, dos sentimentos, né, e como isso afeta o nosso comportamento. E aí a gente vai dando sequência. Eu vou pedir para o pessoal que está chegando que tiver pergunta, né, que possa ir mandando e ao longo da live, na medida do possível, espero que tenha muitas perguntas, a gente vai respondendo, eu vou conduzindo aqui para tentar contemplar todos, tá? Então vou pedir primeiro para a Rebeca se apresentar e aí a gente dá início aí no nosso debate aí na nossa troca. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Porque às vezes eu fico meio preocupada com o áudio, né? Que às vezes ele fica meio opaco, né? A gente não sabe se a pessoa tá ouvindo bem. Mas qualquer coisa vocês sinalizam que a gente vai tentando melhorar. Acredito que algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu sou a Rebeca, eu sou psicóloga, eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e psicologia do esporte pelo CEP. E eu tenho um curso breve de consciência corporal. E tem uns 6 meses que eu criei um projeto voltado para o autocuidado, que é um tema que eu acho super importante, tanto para os atletas como para as pessoas em geral. E eu tenho baseado tanto a minha prática pessoal quanto a prática profissional no autocuidado.
Eu acredito que sem ele a gente não consegue encontrar uma vida mais saudável, a gente não consegue fazer aquilo que a gente deseja da melhor forma possível. Então eu acredito que a gente se baseando no autocuidado, a gente consegue ter uma vida mais satisfatória. Seja ela no esporte, seja ela no trabalho ou até mesmo na família. E aí fala um pouquinho então pra gente, Rebeca, assim, antes da gente entrar exatamente nessa temática, né, mais a fundo do autocuidado, como você bem colocou, reforçando que então, assim, o autocuidado, quando a gente escolheu esse tema, a gente pensou em alguma coisa que seja atemporal, né? O autocuidado, ele permeia o universo de todas as pessoas, né? Sejam elas, como você falou, atletas ou não atletas, o nosso universo, né, como psicólogos, como terapeutas, como psicólogos do esporte, como indivíduos. Então, a gente achou um tema bem interessante para ser debatido por conta disso, né? Por conta de como ele atravessa as nossas vidas, independente de momento que a gente esteja passando. Mas antes da gente chegar no autocuidado, a nossa ideia então era tentar passar um pouquinho para quem está assistindo a gente, essa ideia assim, de como é que a gente entende o funcionamento cognitivo, né? As nossas. Não está ouvindo? Está sem som? Vocês estão me ouvindo ou não? Não? Gente, vocês me ouvem ou só a Rebeca que não me ouve? Fiquei sem som, será? Alguém sinaliza aí para mim, por favor. Se vocês estão me ouvindo sim ou não? Eu acho que sim. Rebeca que está sem som. Dri sim, Rebeca não. Rebeca, tenta sair e entrar de novo para ver. Eu mexe aí no teu som. Eu acho que eu tô com som. Rebeca me ouve não? É a Rebeca que está sem som. Vê se você consegue sair e eu te chamo para entrar novamente, por favor. Sai e entra. Sai você e entra. Vou escrever aqui, gente, para ela poder entender o que eu tô falando, porque eu acho que ela que tá sem som e eu estou com som. Coisas que acontecem, né, em lives. Vocês veem, né? A Paula acabou de entrar. Estão falando para ela colocar o fone. Boa, boa, Cia. Aconteceu isso. Oi, Paulo, meu amor querido. Live, gente, foi até engraçado, porque estávamos eu e Paulo e fazendo a live e tal. E aí a gente esqueceu de salvar, porque eu não sabia que tinha que salvar. Então são coisas que acontecem e estamos sujeitos a isso. E o Paulo também é um que está com problema no. Quando ele participa da live, ele fica caindo, a imagem dele sai, então ele que tem que chamar a live, mas enfim. Então, como eu estava falando, tá com fone, Rê? Então, peraí, deixa eu te chamar de novo. Vamos ver se agora vai. Então, a gente tinha parado exatamente na nossa parte introdutória, onde agora acho que está ouvindo. Fala aí para a gente ouvir. Tô ouvindo. Agora espero que continue Show. assim. Agora eu tô te ouvindo também. Flexibilidade cognitiva, Tânia, boa. Vamos falar disso também. Não deixar os pensamentos automáticos negativos tomarem conta da gente, né? Que droga, não fui boa nessa live, a live deu toda errada. A gente tá aqui superando Vamos ver as os estratégias que a imprevistos. gente tem, entendeu? Sai, Não entra, é? bota o fone, um ajuda o outro, é assim que funciona. Exatamente. Mas vamos lá, Nem então tudo é vamos. perdido. Exatamente. Mas vamos para a nossa parte, então, introdutória, né, para quem chegou. Então, a gente vai dar uma pincelada aí primeiro na abordagem da TCC, né, dentro do modelo cognitivo. E aí depois a gente entra mais a fundo nessa parte do autocuidado, da integração mente e corpo. E ela ficou sem áudio de novo, gente. Eu não tô acreditando nisso. Vocês me ouvem? Eu tô. E ela ficou sem som. Vocês me ouvem, sim ou não? Rebeca tá sem som. Não.
Deixa eu botar aqui outro recurso que a gente tem. Ela tentar colocar no 4G. Sim, vocês me ouvem, é só ela mesmo, né? É a Rebeca que tá sem. Rebeca tá sem áudio. Ai, obrigada, Cata. Perfeita, obrigada. Tá. Ela saiu aqui e vai entrar novamente. O que que é, Simone? Você troca o tênis de Montreal por. Sim! Não, tipo Silvio Santos, né? O pessoal tá dando as dicas aí para ver se ela consegue voltar. A nossa ideia, assim, quando a gente trocou um pouquinho sobre o roteiro dessa live, era tentar trazer. Eu sei que tem pessoas aqui que já, enfim, são nossos colegas, né, que estão com a gente há bastante tempo e que sabem, né, da nossa forma de trabalho, do que a gente acredita, da abordagem, mas é tentar alcançar também os novos, assim, estudantes, psicólogos que estão atuando, que estão começando na área. Falando por mim, né, um pouquinho da minha experiência, a gente vai, enquanto a Rebeca volta, o Paulo, que está aqui, né, na nossa live, ele foi um dos responsáveis pelo meu ingresso nessa área e a TCC sempre foi uma abordagem que eu me identifiquei desde cara, assim, na faculdade, né? E dentro da nossa atuação, principalmente lá no Flamengo, quando a gente trabalhava lá, fazia muito sentido, né? Todos os recursos que a TCC tem para oferecer, diante do arcabouço, que tem não só teórico, né? Mas das próprias técnicas, ah, da gente lançar a mão dessas estratégias para poder atuar no manejo de todas as variáveis com os nossos atletas, nessa preparação, na autorregulação emocional. Rebeca, não está me dando a opção de te chamar aqui. Se você puder solicitar a participação, ver se você consegue, vai aparecer, solicitar participar da live, aí eu te autorizo, porque eu estou botando aqui e está dizendo que você não está disponível, que você não pode participar. Tenta você chamar, que eu não estou conseguindo, não. Oi, Isabela, boa noite, Luciana. A Kai entrou de novo com outro, com outro nome, eu acho. E aí, assim, fazia muito sentido a gente trabalhar com os nossos atletas, como eu falei, com as ferramentas que a TCC tem para oferecer. Então, dentro desse modelo cognitivo, eu já vou dando esse start, a gente entende que todo o nosso funcionamento cognitivo, ele vem a partir da interpretação que a gente tem das situações. Então, se a gente pensar nos atletas, né, em quem a gente acompanha, é fundamental ele ter essa percepção e ter o entendimento do ambiente que ele está inserido, competitivo, né, e aí diferindo treinamento de competição, para a gente entender as reações, né, a gente que está acompanhando. Ah, peraí, que ela pediu aqui. A gente que está acompanhando esse atleta, poder então identificar esse tipo de comportamento, né? Como é que ele vai se comportar, o que que ele vai sentir, o que que ele vai pensar diante de uma competição, como é que isso vai repercutir não só em nível cognitivo, mas também em nível físico, as reações fisiológicas, as reações físicas. Então, diante disso, o nosso trabalho ele fica sendo fundamental no aprendizado desse atleta para ele ter essa consciência desse funcionamento. Então, a primeira coisa que a gente faz, que é exatamente a proposta desse início, né, de conversa, é explicar para o atleta como é que é esse funcionamento, por que que ele pensa dessa forma, por que que as reações são diferentes, às vezes, de competição para competição, por que que, às vezes, diante de um adversário, ele tem determinadas consequências que ele não tem com o outro. Então, dessa forma, né, explicando esse funcionamento, a gente chama isso de psicoeducação, eu acho que dá uma clareada. É, e agora, vamos ver se a gente consegue. Tá ouvindo, Rebeca?
E aí vamos lá, então. Então passa um pouquinho a bola aí para você falar do modelo cognitivo. Nada mais forma de para as pessoas da nossa interpretação da situação. Então, cada atleta vai ter a sua interpretação de competição, cada atleta vai ter a sua interpretação dos treinos, e isso vai gerar em cada um deles um pensamento automático, as suas crenças intermediárias e crenças centrais, vai gerar um problema no meu fone. Tá picotando um pouquinho. Mas vai falando aí para ver se engrena. Agora travou de vez. Eu acho que pode ser a internet dela, gente. Peço desculpas aí. Travou. Tá travando, Rebeca. Deu uma trocada aqui, eu tirei do 3G Boa. para o Wi-Fi. Aí cada atleta vai ter a sua interpretação da competição, vai ter seus pensamentos automáticos e as suas reações fisiológicas. E o importante disso é ele ser amigo dessa interpretação, ele ser amigo desse pensamento. Porque talvez, dependendo do atleta, ele pode pensar que dentro de um treino ele não é capaz de fazer um golpe, se ele for do judô, ou ele não consegue chutar uma bola no gol, se ele for um jogador. O importante é ele focar naquilo que ele sabe que ele está fazendo de melhor e tentar manejar e equilibrar esses pensamentos para equilibrar as suas emoções. Porque a gente costuma dizer que não tem pensamento ruim e pensamento bom, emoção ruim e emoção boa. Existe a união das duas e essa mistura vai ajudar o atleta a ter um bom rendimento na competição e ter um bom treino junto com seus técnicos e junto com os outros competidores também. Na verdade, assim, a gente tem, né, como a Rebeca falou, essa ligação, né, às vezes fica tudo muito automatizado e fica difícil para o atleta perceber em que momento veio aquele pensamento intrusivo, alguma ruminação que venha a prejudicar, né, a performance dele, que coloca em dúvida, né? Eu acho que a gente que atua com os atletas e vê as demandas que chegam, uma das maiores demandas é a questão da insegurança competitiva. E muitas vezes essa insegurança ela advém exatamente dessa falha, vamos colocar dessa forma, né, desse equívoco na interpretação das situações. Então, às vezes, ele tem todo o aparato físico, ele treinou, ele se preparou para aquele momento, ele fez a parte nutricional, ele tem a parte técnica, ele tem o talento, mas ele é sabotado por essa falha na interpretação da situação que pode, eventualmente, gerar uma questão de insegurança, né, Rebeca? Assim, eu acho que a insegurança, ela fica bem, é um exemplo bem claro, né, para a gente entender como é que essa má interpretação, vamos colocar dessa forma, pode ter na consequência, né, se a gente entender esse encadeamento de pensamento, como você falou, pensamento, sentimento e o comportamento. E no caso do atleta, o comportamento está relacionado ao rendimento dele, né? Sim, e o importante também é mostrar para o atleta que é natural ele se sentir inseguro. Tá travando de novo. Travou de novo. Tá sem som. Não tô ouvindo. Tá sem som. Isso que é. Não tá saindo não. Mas vamos lá, isso que a Rebeca tá falando é importante, né? Hoje se tem muito ah, essa questão, né, da aceitação, né, dos pensamentos. Então, você tem algum motivo e que eventualmente eles vão desencadear emoções e sentimentos que podem ser positivos ou negativos. Então, como ela bem falou,
as emoções elas são fundamentais para o nosso funcionamento, inclusive as emoções negativas, que podem ser desconfortáveis, né? Vamos pensar se o atleta ele só tivesse situações de êxito, situações de conquistas, né? Situações de bem-estar, de alegria, de satisfação, de realização. O que a gente ouve muito, e aí os colegas podem concordar ou não, mas é uma coisa recorrente que eu ouço na clínica, é, é que os atletas eles acabam tendo essa questão, como eu falei, da insegurança, né? Que eu acho que gera essa queda de rendimento muitas vezes. Mas eles não devem lutar contra esses pensamentos, contra esses sentimentos, porque fica realmente difícil de manejar, né? Então, quando eles chegam para a gente, né, na clínica, eles vêm falando de derrotas, e muitas vezes as derrotas ensinam muita coisa, né? Até colocam esses atletas em contato com esses pensamentos e essas emoções. Então é super importante nesse acompanhamento, né, com os atletas, quando a gente pega a base da TCC, é identificar essas situações que são desencadeadoras até dessas emoções negativas, desses sentimentos negativos e também dos positivos. Mas o que a gente ouve muito é que é o que a gente fala, né? Se aprende mais na derrota do que na vitória. Mas o atleta não é só feito de vitória. Então, esses momentos, assim, que essas emoções, esses sentimentos que podem ser negativos afloram, existe também um aprendizado por trás disso. Então, entrar em contato com isso é muito importante no trabalho. Voltou? Deixa eu ver, vamos ver se está funcionando aí. Cara, né? Tá, Tá, tá vindo a tipo carregando e você tá travada para mim. Voltou? Fala aí pra gente ver. Não, tá sem som. Tá sem som, Rebeca. Você tá sem som. Não tô ouvindo. Aqui, deixa eu ver que a Tânia até comentou, né, sobre a questão da insegurança. É mais comum nos atletas do que o público imagina, né? É exatamente isso, né? O atleta, ele muitas vezes para os populares, né, para o público em geral, ele é quase que um super-herói, né? E não sendo passível de sentir insegurança, de sentir performance, ela envolve uma série de características, né? Quase como se ele estivesse num palco e com as luzes, os holofotes em cima deles, o público sendo a torcida, e ele precisa desempenhar aquele máximo, né? Dar a sua melhor performance. Então, exatamente isso, né? A insegurança, muitas vezes é difícil do atleta identificar essa insegurança, mas é uma das queixas mais recorrentes que a gente vê em atletas, eu posso dizer em consultório, na prática, né? E pelo que os colegas dizem também. Vamos tentar mais uma vez, gente. A gente é brasileiro, não desiste nunca. O Paulo pontuou bem aqui que o primeiro passo é o atleta, né, reconhecer a emoção para saber o que fazer com ela. Exatamente isso, né? E eu fico assim, aí um relato meu pessoal, eu fico um pouco surpreendida como às vezes trabalhando com atletas já formados, né, de alto rendimento e que já são atletas que a gente fala que são atletas profissionais, às vezes você pede para ele identificar uma emoção e ele não sabe. Assim, os atletas eles não são ensinados a identificar essas emoções por uma série de motivos. E aí é o nosso papel também desenvolver essa capacidade deles, não torná-los dependentes de nós, né, mas mostrá-los que essa identificação é super importante para ele até conseguir manejar. Às vezes um nível, né, uma emoção de raiva que venha num rompante, às vezes numa competição, né, num treino, ou até mesmo num jogo, para que ele possa entender e saber como manejar. Mas para ele manejar, ele precisa saber o que é aquela emoção e identificá-la, né? Vamos ver aqui. Sim. As nossas Voltou? perspectivas de mundo não são de. Tá falhando. Consegue me ouvir? Oh, meu Deus. Eu falei que a gente é resiliente, mas fala aí para ver. Mas tá falhando mesmo.
Não, Vocês ouvem ela, gente? tá falhando muito ainda? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá um pouquinho. O áudio para vocês. Vai falando aí, que eu acho que tá picotando um pouco, mas vamos ver se vai. Qualquer coisa eu digiro. Diferenças de mundo nos afastam das emoções, né? Quando nós somos pequenos. Tá falhando, agora ficou sem som. Tá falhando muito, Rebeca. Agora eu não tô ouvindo nada, na verdade. Ela entra aí no iniciozinho, né? A gente ainda consegue ouvir, depois começa a picotar e já tirou o fone, já botou. É, tá difícil manter, né? Uma pena. Sim, o Paulo também colocou, né? Esse tema da supressão emocional precisa ser discutido. Eu tenho a impressão que, às vezes, o que passa, assim, a imagem que passa é que os atletas são isentos, né? Emocionalmente falando. É como se eles fossem realmente quase que geladeiras, né? Que eles não são passíveis, de sentirem emoções. Alguém perguntou aqui, acho que foi a Aline, se tinha alguma sugestão de técnica para ajudar o atleta na autopercepção de pensamentos, né? Como a gente está falando da abordagem que é a TCC, a gente trabalha muito para a TCC adaptada e aplicada ao esporte. Então, algumas nuances, algumas diferenças existem, mas um dos recursos que a gente tem de técnica é o RDPD, que é o Registro Diário de Pensamentos Disfuncionais. Como você bem falou, alguns atletas têm uma dificuldade na adesão, né, desse registro, mas eu costumo flexibilizar. Eu eventualmente peço para ele me colocar numa semana, se eventualmente tiver uma ou duas situações de treino, se ele não tiver competição naquele momento, para ele me dar uma ou duas situações que geraram o que a gente fala de pensamentos disfuncionais. Então, me dá uma situação de treino. Então, por exemplo, eu tive uma atleta uma vez que ela experienciou uma derrota, assim, ela esperava ter um resultado e não teve. E quando a gente fez o registro diário de pensamentos disfuncionais, ela elencou uma situação de treino na qual ela estava treinando e o treinador dela foi falar com ela sobre esse resultado que não aconteceu. Falou, poxa, né, se você tivesse ganho aquela medalha, agora a gente já está comemorando. E aí essa situação gerou aquele pensamento dela de que eu não sou capaz, gerando um sentimento de raiva, de frustração e de angústia. E o comportamento dela foi abandonar o treino. Ela se sentiu tão mal, ela não conseguiu lidar com aquela emoção que ela acabou saindo do treino. E até o treinador, ele nem tinha entendido naquele momento a reação dela, porque não foi algo falado, né? Então, são situações que acontecem que quando a gente consegue identificar, eu acho que facilita muito quando o atleta, a gente coloca isso no papel, depois que a gente fez essa psicoeducação do modelo cognitivo, dele entender que está tudo encadeado, né? E muitas vezes a gente tendo essa consciência, né, das emoções e dos sentimentos e como elas afetam o nosso comportamento, a gente consegue agir, o atleta consegue ter alguma modificação, seja no pensamento, seja no sentimento dele, ou seja no comportamento, né? Dentro do modelo cognitivo, a gente entende que uma mudança em uma dessas esferas, a gente já consegue que uma interfira na outra. Então, às vezes, a mudança às vezes parte pelo lado comportamental, primeiramente, para ter um efeito no pensamento e no sentimento, ou a gente consegue uma alteração, uma modificação no pensamento para que isso possa alterar o comportamento dele. Então, esse entendimento do atleta do modelo cognitivo, como a gente estava falando, é fundamental para a gente, então, propor as nossas estratégias de intervenção, né, diante desse modelo. O que eu costumo, assim, o que eu acredito muito é, como eu falei, a TCC, a Teoria Cognitivo-Comportamental, ela é uma abordagem com recursos, né, com instrumentos e técnicas inúmeras. Mas o que é importante? É muito fácil a gente ter uma bolsa de ferramentas, né, e lançar mão de tudo. Como a gente está falando de indivíduos e cada atleta vai ter a sua especificidade, seja pela modalidade ou seja pelo funcionamento mesmo, pela personalidade, é a gente identificar, até como a Aline falou, às vezes um atleta ele não vai ter uma adesão 100%
a um RDPD, né, a registrar diariamente, mas você consegue flexibilizar isso? Às vezes um atleta ele não vai ter uma resposta muito boa com treino de respiração diafragmática. Tem alguma alternativa que você possa fazer para também alcançar o manejo desse nível de ansiedade que muitas vezes é disfuncional? Então eu acho que vale, né, assim, o conhecimento ele permite que a gente tenha esse recurso para na hora de lançar mão, dentro da hipótese que a gente tem do nosso atleta, eu acho que isso é super importante, é uma premissa da TCC, o que eu vou trabalhar, qual é a demanda, né, desse atleta? E aí a gente lança a mão das estratégias de intervenção. Deixa eu ver aqui. Importante dizer que o modelo cognitivo e a flexibilização ajudam o atleta a ver a situação de ver exatamente. Exatamente. A Rebeca está contribuindo, gente, tadinha. Com um texto, porque ela está com problema no áudio, está caindo, está travando. Mas é exatamente isso. Quando a gente fala de flexibilidade cognitiva, é ver essa mesma situação, mas por diversos prismas. Então, quais são as alternativas que eu tenho diante dessa situação para que a minha resposta diante dela possa ser a mais funcional possível, que possa me trazer benefícios, ou que me traga menos prejuízos, também pode ser o caso. Então, ver com o atleta e explorar essas hipóteses, né? Bom, então, você prevê situações, já conhecendo o seu atleta, que são desencadeadoras, né, de comportamentos disfuncionais, você já pode ir trabalhando com ele essas opções, né? Essas alternativas, eu acho que ajuda muito. Então, acho que, não sei se alguém tem alguma pergunta até agora com relação ao modelo cognitivo. A gente falou bem, assim, de uma forma bem básica, dando alguns exemplos, né, de como é que isso funciona no esporte. Eu acho que, como eu falei, o modelo cognitivo ajuda muito nesse entendimento, como foi falado aqui, até da própria psicoeducação das emoções, né, o atleta entender esse funcionamento mental dele. E ele entender que, na verdade, nós somos os instrumentos dessa conscientização, mas que não necessariamente ele vai ficar dependente do psicólogo estar ali o tempo todo para poder pontuar ou apontar aquilo que ele precisa melhorar e poder intervir. Ele vai aprendendo, e como eu falei, isso é uma das premissas da TCC, de se autorregular na medida em que ele vai tendo esse autoconhecimento, ele vai conhecendo as ferramentas, ele vai colocando em prática, né? É claro que ele vai testar na prática, né, as coisas acontecendo, vendo se dá resultado, e poder caminhar pelas próprias pernas. E aí, quando a gente falou, né, o tema dessa... Deixa eu ver aqui. Oi, Carol. Rosana, flexibilizar as técnicas é tão importante. Cada atleta responde de uma forma diferente. Exatamente. Eu acho que não é muito diferente da clínica com não atletas. Senão seria muito fácil, e eu acho que essa é uma questão que permeia talvez a prática de muitos de nós, que hoje se tem muito a receita do bolo, né? As pessoas querem, tá, mas o que eu faço? Me dá 5 passos, 5 dicas, 7 milagres para que eu possa render. As pessoas estão ansiosas, né, pelo imediatismo, pela resposta rápida, pela fórmula que emagrece em 3 dias. Então, isso acontece na nossa área. E aí a gente sabe que se fosse assim, era só você, né, manda ler lá uma técnica que tem na internet e ele ia começar a render maravilhosamente bem, porque ele ia estar super autorregulado e com bem-estar psicológico equilibrado e vai ter o máximo de rendimento. A gente sabe que não é assim que funciona. E eu acho que esse é o grande desafio para a gente hoje em dia. Então, a promoção, primeiro ponto, né, passar para o atleta, quem for dessa abordagem, o entendimento do modelo cognitivo é fundamental para o início de trabalho. Não vai ter resultado, a gente não consegue avançar se a gente inicialmente não conseguir passar para o atleta esse entendimento dessa consciência do funcionamento do modelo cognitivo. E aí a gente chega nesse segundo ponto, que foi a questão do autocuidado, que surgiu exatamente como algo maior, como eu falei, que permeia a vida de todos nós. Então, para o atleta, como a gente falou lá no início da live, muitas vezes eles têm um contato com a emoção, porque todos nós temos, mas a identificação, nomear, às vezes é muito difícil. Então, quando a gente trabalha o autocuidado nada mais é do que identificar as necessidades que a gente está tendo naquele momento. E essas necessidades,
elas são de ordem física e de ordem mental, de ordem psicológica. Então, imagina você pedir para o atleta estar atento a isso, se ele não tem a consciência da importância que é ele parar, observar, peraí, o que que eu estou sentindo? O que que eu estou pensando? A gente falou isso há um tempinho atrás, eu acho que foi na live eu não me lembro se foi da Aline ou da Dani, mas que os atletas eles acabam funcionando de uma forma automática. Ele chega no treino, ele treina, aí ele sai do treino, ele tem que tomar o suplemento, ele vai comer, aí ele sai dali, ele vai às vezes estudar, porque ele tem a escola depois do treino, ou ele faz a parte física à tarde, e aí ele vai chegar em casa 10 horas da noite, ele tem que dormir. Então não existe esse tempo, ou a valorização desse tempo para pensar sobre o que que eu estou sentindo, né? Dentro do modelo cognitivo, dessa abordagem que a gente segue, que é a TCC, a gente fala de metacognição. O que que é a metacognição? É pensar sobre o meu pensamento. Então é um exercício que não é fácil. A gente não está acostumado. Quando eu falo a gente, eu estou incluindo atletas, não atletas, psicólogos, né? Não psicólogos. É difícil a gente ter um tempo para parar. Peraí, o que que essa situação me fez pensar? O que que me fez sentir? O que que eu faço com esse sentimento? Está sendo bom sentir isso? Está sendo ruim? Então, quando a gente fala do autocuidado com o atleta, para ele identificar essas necessidades, ele precisa de um tempo, de um momento para ele fazer isso durante o dia dele, de treinamento. Que seja no atendimento do psicólogo, alguém que acompanhe ele, isso ser feito durante o atendimento psicológico. Não deixa de fazer parte de uma preparação psicológica. E aí eu estou falando de autoconhecimento, né? O autocuidado, ele visa exatamente isso. Quanto mais eu me conheço, mais próximo de um equilíbrio emocional eu consigo chegar, porque eu consigo identificar essas necessidades que eu tenho e tento preenchê-las na medida do possível, né? Oi, Peter. É Peter ou Peter? Não sei agora. Camila botou aqui, deixa eu ver. A gente não é educado a entrar em... Exatamente. É desconfortável, né, cara? Muitas vezes, assim, pensar dá trabalho, né, gente? O nosso cérebro não foi feito para isso. A gente foi feito para ficar ali no modo descanso, no modo soneca, né? Porque gasta energia. Então, pensar dá trabalho. Eu falo isso para os atletas, né? Muitas vezes, até na dificuldade, como a Aline falou, de adesão, é, é alguma coisa que eu sempre coloco, que assim, olha, aqui é um trabalho. Então, assim como você vai ter o seu esforço físico, né? A sua entrega nas outras atividades, o trabalho psicológico também dá trabalho, porque você pensar dá trabalho. E é isso que eu vou provocar em você, para que você pense sobre as suas ações. Então, é alguma coisa que, às vezes, tira a pessoa da zona de conforto, né? E às vezes, é mais fácil a gente ficar naquele modo desligado, né? Não entro em contato, porque isso, de alguma forma, me preserva. Eu não tenho que, eventualmente, entrar em contato com essas emoções, ou eu não tenho que me indispor com o meu treinador, eu não tenho que me indispor com as pessoas. Então, eu finjo que aquilo não está me afetando. Mas a gente sabe que isso pode ter consequências bem importantes, como o Paulo Ribeiro fala, na parte emocional, né? Nas consequências emocionais. Aí eu estou falando até de patologias mesmo, né? De depressão, de ansiedade, de transtornos. Deixa eu ver aqui o que o Paulo falou. Oi, Paula. Ah, tá. O autocuidado pressupõe sistema de... Eu entendi doping. Isso aí foi erro de digitação, né? Sim, o que o Paulo quer dizer com isso, né? O autocuidado, como você precisa primeiro identificar as necessidades... Corredor maldito. Como você precisa identificar as necessidades físicas e emocionais das quais você está passando, as estratégias de coping, elas entram num segundo momento. O que é o coping? É a capacidade, as habilidades que você tem de manejo das situações. Então, muitas vezes, você, né, o atleta, ou a gente, ou, enfim, qualquer pessoa pode não ter o apoio ali do psicólogo para desenvolver essas habilidades, mas muitas delas são inatas, né? Você tem, ou você pega por experiências anteriores, então já passei por isso, e aí reagi dessa forma, e quando isso aconteceu, eu vou reagir da mesma forma ou vou reagir diferente? Então, são as estratégias de enfrentamento que a gente tem diante das situações
que se apresentam. E nesse autocuidado, essas esferas do autocuidado, quando a gente fala, que são as esferas físicas, a esfera física, emocional, social e espiritual, elas estão interligadas. Por isso que a gente falou de integração mente e corpo quando a gente propôs o título dessa live. Deixa eu ver aqui. A Carol comentou, né? Isso exatamente, deveria começar na educação infantil, mas muitas vezes somos ensinados a ocultar as nossas emoções ao invés de refletir. A gente é aquela velha máxima, né? Homem não chora, tem que engolir o choro, é feio demonstrar emoção, e não só relacionado a homens, né? Mas é como se a demonstração de emoção ela tivesse uma conotação de fragilidade, né? Você está demonstrando uma fragilidade. Imagina para um atleta demonstrar uma fragilidade, seja ela qual for. Pelo contrário, o atleta luta contra essas fragilidades. Ele quer fortalecer todos os aspectos que compõem o treinamento dele, né? De todas essas esferas. A Rebeca falou aqui, a famosa zona de conforto que insistimos em ficar. É o que eu falei, é mais fácil não entrar em contato porque não dá trabalho, porque pensar dá trabalho. Vamos pensar sobre isso. Mas chato, né? Porque eu vou ter que pensar, mas é isso. Se a gente não estimular isso no nosso atleta, em nós mesmos, a gente realmente não entra em contato e a gente não consegue as modificações necessárias para ter uma saúde mental equilibrada, bem-estar psicológico, equilíbrio emocional, seja lá o nome que a gente queira dar. Então, dentro dessas lives, eu estou lendo aqui live, falei live. Obrigada, Paulo. A gente tem, então, dentro dessas esferas, elas estão todas interligadas. E para o atleta é fundamental ele entender isso, que às vezes uma modificação que seja um ajuste no sono que ele faça, que tenha a ver com autocuidado, né? Você cuidar de um sono reparador, você ter a hora de dormir, ter a hora de acordar. Essa mudança pode alterar até a questão emocional. Ele pode ter uma alteração no estado de humor dele, ele vai acordar mais disposto. E aí, linkar isso, assim, fazer ele entender e ele ter contato com essa informação, eu acho que essa que é a palavra, é fundamental. Porque senão ele vai vivendo, né, e vai tendo a carreira dele. A gente sabe que a carreira do atleta ela não é longeva, né? Assim, tem um tempo para o atleta. É um tempo curto que a gente fala, né, de tempo de atleta, de viver esse tempo. Então, se a gente não estimular, como a Carol falou desde cedo, a gente está perdendo um tempo precioso para esse atleta conseguir desenvolver essas habilidades. Eu acho que mais que desenvolver habilidade é ter o que nós, psicólogos do esporte, buscamos com eles, que é esse bem-estar psicológico. E que muitas vezes anda quase que em dissonância, não converge, ou melhor, diverge do propósito do alto rendimento, que é a performance, o desempenho máximo, né? Ter que performar. Então, esse cuidado, né, na identificação dessas esferas do autocuidado, entender essas necessidades, e para o atleta a gente ensiná-lo, né? Eu vou dar um exemplo de um trabalho recente que eu fiz com uma atleta minha. A gente pegou todas as esferas do autocuidado, dentro do que o autocuidado propõe. Então, a esfera física, a gente prevê a atividade física, que ele já tem como atleta, né? Ela já tem como atleta, a parte do sono e a parte alimentar. Na parte emocional, a gente tem as questões relacionadas ao bem-estar psicológico, autocompaixão, resiliência, coping, como o Paulo falou, as estratégias de enfrentamento, empatia e por aí vai. A parte social é a nossa necessidade dessas relações interpessoais, a gente ter redes de apoio, a gente ter essa troca, né, entre família, amigos, né? Então ter essa parte social de lazer também envolvida. E a parte espiritual, que não é relacionada a uma questão de fé, mas que independe de credo, né, de crença religiosa, mas que tem a ver com conexão com a natureza, com práticas contemplativas, com a questão de energia. Então, quando a gente identifica com o atleta e mostra para ele, ensina que isso faz parte do autocuidado, que ele fazendo isso, ele está cuidando dele mesmo, o que eu fiz com ela foi ela identificar como é que ela identificava na vida dela que estavam cada um desses tópicos de cada uma dessas esferas. E ela me dava uma nota de 0 a 10. O que você acha que hoje, de 0 a 10,
está impactando mais a sua vida e que você não está dando a devida importância e que você deveria dar. Então, em cada uma das esferas, ela colocava essa mensuração, a gente chama isso de, pode ser um contínuo cognitivo, ou uma forma de mensurar que seja de 0 a 10, 0 é nada, 10 é muito, e ela foi colocando. Então, assim, ela teve esse trabalho, como a gente falou, de ter que pensar sobre a vida dela, e ela sabe identificar, bom, não, isso aqui para mim hoje é importante, a atividade física eu estou tendo, mas o sono talvez possa melhorar. E aí, então, o primeiro passo é identificar isso. O segundo passo, a gente parte para as estratégias. Então, quando ela identifica que a prioridade na esfera física, por exemplo, é o sono, o que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí a gente vai construindo isso com o atleta. Tá? E na parte emocional, o que você tem feito para cuidar dessa esfera? O que é mais importante para você nesse momento? Você está sabendo se colocar no lugar do outro? Você acolhe as suas emoções? Você tem compaixão com você mesmo? Você tem essa questão da segurança? E aí por aí vai. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem como é que a gente pode pegar ah, esse construto que a gente chama, né, que é o autocuidado, e desenvolver as estratégias com os nossos atletas para elaborar um trabalho de identificação, de psicoeducação, pode ser chamado dessa forma, e também de intervenção, porque aí você, junto com ele, vai construir essas estratégias para ele modificar, ou alterar, ou melhorar os tópicos que precisam ser melhorados. Deixa eu ver aqui o que mais falaram. Oi, Kátia, Luque. O Paulo colocou, né? Esse repertório de recursos pessoais muitas das vezes nunca foi estimulado. Exatamente. Eu tenho a impressão que, não vou entrar aqui no mérito das causas, ou enfim, da origem disso, mas é interessante, em algumas instituições, aí eu estou pensando de forma institucionalizada, é interessante que o atleta não pense. Porque aí o atleta não questiona, o atleta ele simplesmente executa. Não sei se vocês concordam com isso, mas em algumas instituições que eu passei, eu tive essa impressão, porque o atleta não é pensando, não é um ser pensante. Então é interessante para quem às vezes está numa posição de liderança e de poder que não seja confrontado, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que o Paulo quis dizer. A Rebeca colocou aqui, uma esfera que acha importante é o propósito. O atleta precisa entender o porquê que ele está ali. Vemos atletas em determinada modalidade por conta dos pais, família, isso não ajuda ele a desempenhar bem, exatamente, né? Ele saber, e isso acho que é um trabalho nosso também, independente de categoria, né? Ser um atleta profissional, mas principalmente os mais novos, que aí tem essa interferência maior dos pais, da família, saber qual é a função dele ali. Eu ouvi isso há pouco tempo e ficou muito na minha cabeça dessa identidade, né? Qual é a minha identidade? Além de ser atleta. Se eu não for atleta, qual é a minha função ali naquilo que eu estou fazendo? Por isso que quando a gente fala, e eu acho que é um debate, eu acho que dá pano para manga, o que a gente trouxe do autocuidado, porque é exatamente isso. O autocuidado, ele vai permear a vida do sujeito. Não importa se ele é atleta iniciante, está nessa iniciação esportiva, se ele é de alto rendimento, se ele é profissional, se ele é amador. Isso vai fazer bem para ele como sujeito, ele estando naquela situação ou não. Né? Então ele vai estar fazendo um bem para ele, seja para ele performar melhor, ok, se ele for um empresário, se ele for um atleta, se ele for um corredor, assim como eu, enfim, que estou ali iniciando, não sou que nem a Tânia aí, que já está nessa estrada há bastante tempo, mas exatamente isso, né? A Paula colocou, né? É importante a conscientização para a autorresponsabilização. Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. E o nosso papel, muitas vezes, né, Paula, é exatamente esse de promover essa conscientização, estimular os nossos atletas a pensar sobre isso, fornecer essas ferramentas para que eles possam ter essa autorresponsabilização, porque é muito fácil, a gente vê isso muito no esporte, né? Os colegas estão aí para confirmar, é o que a gente chama de atribuição causal. É muito fácil para o atleta dizer que ele ganhou, mas não foi culpa dele, foi porque o árbitro roubou, foi porque o adversário fez jogo provocativo, foi porque o treinador mexeu mal. Mas qual é a responsabilidade que ele tem
naquilo ali? O que que ele consegue fazer? Qual é a interferência? Qual é a responsabilidade dele naquilo, naquele resultado final, né? Então, acho que é muito isso. E muitas vezes é fácil, né? Aquilo que a gente falou de não entrar em contato. A gente fica na zona de conforto, como a Rebeca falou. É mais fácil dessa forma porque eu me protejo. Mas eu acredito que em algum momento isso vai aparecer, essa angústia, ou essa frustração, ou essa falta de manejo, e isso pode ter uma consequência, um impacto de médio e longo prazo, né, gente? Eu acho que eu tenho me preocupado muito com isso, de identificar nos atletas, não só nos atletas, mas de uma forma geral nos sujeitos, é, a gente tentar trabalhar, é quase como uma prevenção, entendem? Assim, quando a gente fala dessa questão do autocuidado, a gente promover esse cuidado com nós mesmos, eu estou falando de prevenção, para que a gente possa minimamente ter uma sobrevida, a gente ter uma qualidade de vida, isso impactar nos nossos níveis de satisfação, de realização. E aí eu estou falando de médio a longo prazo, porque o autocuidado, ele não tem início, meio e fim. Ele tem que atravessar, ele é longitudinal. A gente tem que estar o tempo todo atento, porque as demandas da vida, assim como para os nossos atletas, vai mudando. Então, talvez o que hoje para mim era uma necessidade, ou para minha atleta, como eu falei, do sono, agora não vai ser mais o sono, agora vai ser ela entrar em contato mais com, talvez, com as questões espirituais, né, da espiritualidade, no sentido de entrar em conexão com a fé dela, ou talvez seja cuidar mais da parte alimentar. Então, isso é muito volátil, isso pode. A gente pode ter essa alteração, essa alternância, e vamos precisar estar atentos o tempo todo, o que é muito bom, porque pode ser que sejamos requisitados, né, com bastante frequência, mas exige, como eu falei, exige um trabalho muito grande. A gente está chegando aqui no finalzinho, vou ficar atenta para não ser cortada. Deixa eu ver aqui quem mais colocou. Gente, alguma pergunta? Vocês estão só concordando comigo? É isso mesmo? Camila, obrigada, querida. Sim, Rebeca falou, né? O autocuidado é se olhar com mais carinho em todas as situações. Ah, a Tatiana tá aí, querida, também. Obrigada aí por acompanhar. Se vocês puderem ou quiserem, a gente tem 2 minutos, está me sinalizando aqui. Rebeca solicitou, vou ver se ela consegue entrar para dar as considerações finais. Temos 1 minuto e 48. Alguma pergunta, gente? A Carol, Deus me livre de discordar. Gente, discordem de mim. Rebeca, fala, fala. Não, Temos um vou minuto. tentar pelo menos participar desse finalzinho, né? Para não ficar tão chato assim, né? A participação lá, cá. Vou ver se eu consigo contribuir com o Faz vídeo. o fechamento aí. Vou tentar fazer o fechamento. Mas eu acredito muito nessa visão de que o autocuidado são vários pilares, né? Ele não é só o emocional, ele não só é o mental. Ele é um conjunto de que todos os seres humanos precisam estar dispostos a praticar na sua vida para ter um bom rendimento no esporte, ter um bom trabalho, ter uma boa relação aí no seu dia a dia. Eu acho que sem o autocuidado a gente não consegue uma vida mais satisfatória. Isso que você falou, né? É fundamental. O autocuidado, a gente tem que entender como sendo um hábito. Vamos criar esse hábito. Temos 40 segundos. Eu queria agradecer muito quem esteve aqui com a gente. Foi um prazer. Pena, Rebeca teve um problema no áudio, mas a gente vai promover outras ações. Acompanhe a Soperd, tem muita novidade. Rebeca, obrigada. E obrigada a todo mundo que acompanhou. Qualquer coisa que vocês queiram saber sobre psicologia do esporte, sobre autocuidado, a gente está aqui disponível, tanto no direct quanto no e-mail. Fiquem à vontade. Estamos à disposição. Muito obrigada, gente, pela companhia numa sexta-feira, concorrendo com lives e música. Foi muito bom. Espero vocês na próxima. Semana que vem tem novidade. Acompanhem lá na Soperge. Vamos lançar entre hoje e amanhã. Beijo, beijo. Tchau, Rebeca. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.